Lula Filho, secretário de Saúde do município. Doutor, deve ter um telefone que o senhor se assusta. Qual é? Quando diz, ih, é ele. Qual é o setor que mais lhe preocupa, que causa esse frisson? Na realidade, assim, eu desde quando cheguei procurei ouvir todas as superintendências, temos 10, os coordenadores, e procuro ser uma pessoa muito presente no dia a dia. Então, assim, eu recebo telefonema desde técnico de enfermagem do hospital até o prefeito e o governador. Então, assim, todo telefonema você já fica assim, o que será que está vindo aí? Diariamente, muitas ligações, muitos pedidos, mas isso faz parte de quem está à frente de uma pasta tão grande, com milhares de pessoas trabalhando todo dia em hospitais e unidades de saúde que funcionam 24 horas. É o que eu digo assim, a educação é um grande desafio, mas a escola fecha, tem férias, você consegue organizar. Imagina um hospital que não pode fechar dia nenhum, hora nenhuma do ano todo. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. É muito complicado. Doutor, pesa sobre algum instante sobre administrar a vida? Porque quer administrar a saúde e administrar a vida. Tem algum instante que isso lhe atemoriza um pouco? Bom, na hora que você parte para pensar nessa responsabilidade que está sob sua mão, muitas vezes pesa. Às vezes eu visito muito o Hospital da Criança. Então a gente não consegue salvar todo mundo, né? Infelizmente. Às vezes chegam também pacientes graves, é muito complexo, o número de atendimento muito grande. O Hospital da Criança a gente atende de 3.800 a 4.100 crianças por mês. É um número... 3.800 a 4.100 por mês, crianças. Então, às vezes eu chego em casa, olho meu filho e digo, poxa, se fosse meu filho que estivesse lá assim, sabe assim, às vezes pesa um pouco. Mas também eu sei que a gente tem uma equipe gigantesca e com muita vontade de trabalhar. Só para ter uma ideia, as pessoas ficam reclamando que o Hospital da Criança tem muito óbito. Ano passado, a gente comparando os óbitos do ano passado, só 2017 para cá, a gente diminuiu de 26, 27 óbitos por mês para 16, 17 óbitos por mês. No hospital que atende 4.000 crianças e tinha 26 de óbito e baixou para 16, eu acho que a gente está sendo muito eficiente. Uma série de medidas que foram tomadas. E recebemos muitas crianças graves que vêm de todas as cidades e às vezes com transporte longo e inadequado. Então, isso já chega em situação bem crítica. Muito crítica. Mas temos feito um esforço muito grande para melhorar esse cenário. E isso com o empenho da gestão do prefeito, o prefeito tem cobrado muito, e o apoio do governo do estado, que também tem sido crucial em várias áreas, e essa é uma delas que a gente pode destacar. Agora, não dá para estar à frente de uma pasta da saúde e pensar no problema ou pensar nessa grande responsabilidade. Você tem que ser ali um gestor frio, técnico, focado em uma coisa que eu tenho percebido sempre, em gerir fluxo. Quando a gente gere fluxo, a gente identifica gargalos. Sim. Quando a gente identifica gargalos, a gente sabe exatamente o que pode travar ou não uma unidade de saúde. Travar uma unidade de saúde é colocar em risco a vida de alguém. É isso aí. Isso aí. Eu não tenho que olhar para a vida de A ou de B, eu tenho que identificar o gargalo, que esse gargalo é a minha responsabilidade. Se eu trabalhar esse gargalo e gerir bem esse fluxo, nós vamos estar salvando muitas vidas. Se eu não olhar para o gargalo, a gente vai perder muitas pessoas. E é isso que eu tenho feito com a equipe. Forçar que a equipe toda identifique gargalos. Por exemplo, no Socorrão 2, Você ia perguntar, tem muitos problemas. Por exemplo, Socorrão 2 que a gente identificou e tratou e comprovou que é aquilo. Falta, às vezes, o insumo, falta, às vezes, o medicamento, a demanda é muito grande, tem muito tiro durante o final de semana, tem muito atropelamento, muitos acidentes de carro. Socorrão 2 é um grande hospital. Bate toda hora. Se faltar perfurador, órtese e prótese, a gente vai travar a ortopedia. E quando trava a ortopedia, o paciente já chegou a ficar
35 a 40 dias esperando uma cirurgia. Hoje a gente está em média de 15, ou seja, quando você identifica o gargalo, você reduz o tempo de espera, o que ainda é muito, 15 dias, mas a gente está trabalhando para diminuir. A gente está com o hospital em reforma, vamos aumentar 42 enfermarias, vamos aumentar UTI, vamos aumentar centro cirúrgico. Esse largamento desse gargalo, e que abaixa para 15 uma coisa que era 30, um número que era 30, isso tem um custo financeiro? Pois é, tem um custo financeiro, mas o custo financeiro maior é manter o número de pacientes elevado dentro do hospital com o uso de antibiótico. Aí é um custo maior o uso de antibiótico. Ou seja, a gente sempre vai ter custo, sempre vai ser insuficiente aquele custo. Mas acaba reduzindo o custo. Mas a gente reduz o custo, salva mais vidas e mantém um fluxo mais considerável para aquela demanda. Outra, aí no Socorrão 1, por exemplo, que é um grande hospital, o hospital potência mesmo de urgência em todo o estado do Maranhão, todo mundo sabe o que é o Socorrão 1. Muita gente vindo. A gente tem também números expressivos de atendimento lá, são 4.400 pacientes mês. Né? Nós fazemos em torno de 600 cirurgias mês lá, sendo em torno de 100 a 150 neurocirurgias graves. Vou dar um exemplo. Eu peguei um caso lá para me analisar o tamanho do nosso problema. Um paciente de Pinheiro, acidente de moto sem capacete. Isso é normal no interior, motoqueiro sem capacete. Uma cirurgia complexa, neurocirurgia, com 7 dias de UTI. R$202 mil de custo. Quanto foi o faturamento de tudo daquela cirurgia? A UTI, o centro cirúrgico, os insumos utilizados? R$3.540. Ou seja, você gasta 202 e fatura 3.540. Não tem, se fosse uma empresa, não resiste uma semana. Que conta fecha? Não tem como fechar essa conta. E se não tem como fechar essa conta, você tem que gerir fluxo. Como que você vai gerir fluxo? Utilizando todas as forças que estão ao seu lado. Por exemplo, eu tenho muito cuidado com a nossa superintendência de controle e avaliação. A gente tem reuniões constantes com os superintendentes e lá porque é lá que está o faturamento da gente, é lá que tem o dinheiro. Quando eu entrei, nós tínhamos em torno de 150 a 500 mil de glosas mês. Glosa é muito simples. Mas glosar por quê? Porque o médico não está cadastrado, porque existe um FPO, que é uma ficha orçamentária, que diz quanto que um hospital pode produzir durante o mês. Se você produzir a mais do que isso, mesmo que você produza e salva a vida, você não recebe. Se o médico que fez a cirurgia não tiver cadastrado naquele hospital, você não recebe. Então a gente fez um grande esforço de atualização dos cadastros dos médicos, equipamentos e unidades. A gente fez um grande esforço para entender todas as glosas, reapresentar a glosa. Nós zeramos as glosas. Chegamos a 6 mil por mês e agora zeramos. Quando apresenta, a gente tem 3 meses para reapresentar o faturamento, o que não era feito antes e hoje a gente faz. Então, isso também ajuda a melhorar o nosso financiamento. Nós faturávamos todos os curativos como o curativo mais barato, o tipo 3, então, que é 67 centavos. E nós fazíamos um monte de curativos tipo 1 que custa R$32. Então, nós começamos a treinar os faturistas para fazer o faturamento correto. Então, nós estamos aumentando o faturamento, melhorando a arrecadação da saúde para que a gente possa ter um menor lapso entre o que a gente fatura e o que a gente gasta. Então, o nosso papel lá é gerir fluxos, é gerir esse fluxo de informações, fluxo de pacientes, gerir a rede como um todo. O que era fragmentado, tentar trabalhar como uma grande rede, que é o grande desafio. O grande desafio nosso que você perguntou é esse, trabalhar como uma grande rede integrada e não fragmentada como estava. Eu tenho que deduzir que o senhor recebeu uma herança bastante complicada, né, doutor? Está um bocado desorganizado. Na realidade, eu imagino assim, eu converso com outros secretários, o grande problema da saúde é que é tanta urgência e tantas intromissões que a gente termina não conseguindo focar. É toda hora algum pedido, alguma urgência. Então, assim, o que a gente tem buscado fazer é o mínimo de intromissões possível. Como que se faz isso? Criando critérios. Intromissões de que instituições ou de que pessoas físicas? Que tipo de vários tipos, todas as ordens. Desde o ponto de que deve priorizar mais uma unidade, deve priorizar mais um diretor, deve priorizar mais... E a gente tem criado critérios objetivos. Avaliar diretores por critérios objetivos. Nós criamos e agora fizemos a capacitação dos diretores, vamos começar um processo de avaliação da unidade objetivamente, com critérios objetivos, com avaliação
avaliações mensais e com ciclo trimestral. E os diretores que não tiverem bem aprovados e vão ter chance de melhorar a sua efetividade e a sua gestão, se não tiverem, a gente vai ter argumentos criteriosos para pedir para serem substituídos. Você está partindo da ideia da meritocracia. O mínimo que eu posso fazer ali, já que no ambiente político é tão difícil trabalhar a meritocracia, mas é isso que a segunda pergunta seria essa. É criar critérios para que a meritocracia consiga encontrar espaço na gestão. Porque o senhor uma secretaria deve sofrer pressão política. Sem dúvida alguma. Como você escapa dela? Criando critérios objetivos, criando critérios para ação, sempre estar alinhado com o Ministério Público, todas as recomendações a gente procura seguir, estar alinhado com a equipe, empoderar a equipe para que tome as decisões que precisem ser tomadas e resguarde a equipe quando for ter qualquer tipo de cobrança. Porque se eles tomaram uma decisão alinhado comigo, eu tenho que empoderar, sim, resguardar e proteger de qualquer tipo de pressão. Porque o que a gente tem que entender que a saúde é muito mais complexa, abrangente e é um ambiente tão gigante que se a gente ficar... Tenso. Muito tenso. E se a gente ficar preso a qualquer minúciazinhas ou ações que estão à margem de todo o processo, a gente não foca e a gente não desenvolve. E isso tem sido uma preocupação diária. Essa equipe que, em traços rápidos, o senhor está me dando a crer que é uma equipe eficiente, o senhor encontrou ou montou? Eu levei 7 pessoas no universo de 11 mil. 7 pessoas para me ajudar na chegada da Secretaria de Saúde. A Secretaria da Saúde tem 11 mil? 11 mil diretos? Além dos terceirizados, aí a coisa triplicaria. Não, a gente não tem terceirizados. São funcionários efetivos, comissionados, serviços prestados. Chega a 11 mil. 11 mil. Se o senhor não tivesse parcerias, esse número o quê? Triplicaria? Eu acho que não triplicaria, mas aumentava consideravelmente. Doutor, qual é hoje, a sua maior preocupação? A minha maior preocupação é saber que a gente tem uma série de ações a tomar para melhorar a saúde da cidade. Por que não toma? Estamos tomando, só que elas têm que ser calculadas e tem que ser, uma coisa que eu digo para toda a minha equipe, tem um mantra nosso, paciência. Se a gente quiser agir com rapidez, sem avaliar os riscos, sem avaliar as consequências, a gente pode tomar decisões muito erradas. Doutor, a doença não tem paciência. E a gente está tomando medidas. As urgências estão sendo tratadas adequadamente. E o que não é urgente, a gente está planejando com médio e longo prazo. Tudo está sendo observado na Secretaria de Saúde. Todas as áreas. Por exemplo, quando você vê a atenção básica, a cobertura de São Luís é pequena, mas a gente está olhando para essa cobertura para dar mais eficiência, e o que não tem cobertura, criar programas que ajudem, como Saúde para Todos, que a gente criou e que atende, por exemplo, no projeto piloto que a gente fez, vai retomar agora, 33 mil pessoas em 2 meses e meio. 33 mil em 2 meses? Em áreas não cobertas. Esse atendimento consiste em o quê? Um consultório volante com várias equipes, uma equipe multiprofissional que vai atender comunidades fora da área de cobertura nossa da atenção básica. Prevenção. Prevenção é um grande negócio. É um grande negócio. Bom, nosso segundo bloco chegou ao fim, a gente volta já para terminar a nossa conversa com o doutor Lula Filho. É só um instante.